Maracujá de alta qualidade. Conheça o trabalho de melhoramento genético da Ipagre. Em Santa Catarina nasceu o melhor maracujá do Brasil. Consórcio de culturas. Palmeira real e milho dividem a mesma área com grandes benefícios às plantas. Conheça essa nova experiência. Tem também dica Ipagre sobre fruticultura. Saiba como é feito o monitoramento da mosca das frutas, uma das principais pragas da cultura da maçã. E ainda, culinária no nosso programa. É o hambúrguer de feijão. Veja receitas de como transformar o feijão nosso de cada dia em um delicioso hambúrguer vegano. Olá a todos! Começando agora mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da Ipagre. Sejam todos muito bem-vindos. O sucesso da palmeira real em Santa Catarina é resultado direto da pesquisa e extensão da Ipagre. Essa espécie exótica foi introduzida no estado em 1998 e hoje é a palmácea mais cultivada por aqui. Quem acumula muita experiência com esse cultivo acaba inovando na forma de produzir palmito. É o caso do agricultor José Otti, de Guaramirim, norte do estado. Fazendo consórcios de culturas, ele descobriu inúmeros benefícios para a lavoura. Município de Guaramirim, região norte de Santa Catarina, terra considerada a capital catarinense da palmeira real. A nossa equipe veio até uma propriedade para conhecer um agricultor que decidiu inovar por conta própria. Ele faz o consórcio das culturas de milho com a palmeira, isso há mais de 10 anos. Vamos então conhecer o resultado dessa experiência. O agricultor José Otti produz palmito há mais de 30 anos. Sua propriedade tem 15 hectares, dos quais 6 são destinados à palmeira real e 4 hectares para pupunha. Um total de mais de 50 mil plantas. Numa área reduzida, iniciou a experiência do consórcio e nunca mais parou, sempre ampliando a técnica para áreas maiores. A vantagem do consórcio, quando a gente tem uma cultura perene, que o agricultor ele demora para obter renda, no caso aqui da palmeira real, ele vai demorar 2 anos e meio para começar a ter o corte e a obter a renda com a venda do palmito, é que o agricultor ele pode ter uma renda alternativa ao longo, né, do ciclo da cultura. E além disso, ele também tem, no caso da palmeira também, a vantagem do sombreamento, que a palmeira ela gosta do sombreamento nessa fase inicial. Então, ele, além do sombreamento, ele evita o aparecimento de plantas daninhas, que também causa prejuízo para as mudas, e aproveita a adubação da cultura que está sendo plantada para a palmeira. É uma maneira que eu tive de aproveitamento de terra, né? E para não... Se mantém também a palmeira um pouco limpa, né? E depois, quando eu vou colher o milho, sai o milho e deixo a terra, uma proteção da terra para não deixar a terra tão, né? E ajuda também no crescimento da planta, porque a palmeira em si, ela gosta de um sombreamento quando ela é nova, assim, sabe? E está funcionando direitinho. Além da palmeira, eu tiro uma rendinha extra do milho, né? Criar uma galinha, um porquinho, uma coisa assim. É muito bom. Ajuda vamos dizer assim, ajuda no capim ali, vamos dizer, na erva daninha, que não cresce tanto, né? O próprio milho já é erva daninha, mas ela se acaba, depois tu deruba ela e dá aquela cobertura no solo também, né? Até o corte da palmeira, a técnica permite a colheita de 3 safras de milho. A extensionista da Ipagre explica os ajustes necessários na hora de preparar o plantio consorciado. Para poder adaptar o plantio do milho junto com a palmeira, aqui o agricultor ele usou o que a gente chama de fileira dupla, que no caso ele fez 2 filas de palmeira real com um espaçamento mais justo, deixou um espaçamento maior e depois fez novamente 2 filas de palmeira real com espaçamento mais justo. E aí, no início, ele planta uma fila de milho entre todas as fileiras.
E depois, conforme a palmeira vai crescendo, ele diminui o plantio do milho e passa a plantar o milho somente na fileira maior. Porque assim ele começa a abrir mais sol para a palmeira, porque ela passa a ter necessidade de mais sol e continua ainda plantando milho. E assim ele consegue fazer até 3 ciclos. Depois, quando a palmeira cresce, que ela fecha, aí acaba o plantio do milho e aí facilita o corte dele. Porque na hora que ele for cortar, ele corta o primeiro corte para esse lado e o outro corte para esse lado. Nunca ele vai entrar entre as palmeiras porque ele não vai conseguir entrar. E aí ele consegue adaptar bem o milho com a palmeira real dessa forma. No caso aqui, ele usou 80 centímetros na fileira dupla e 1,5 entre 2 fileiras duplas. E entre plantas, ele usou 50 centímetros. E é ao final do ciclo, depois da derrubada do milharal, que os benefícios tornam-se ainda maiores. É o solo que passa a ganhar com o consórcio. E quando ele colhe a cultura, no caso aqui é o milho, ele não retira a palhada dessa cultura do local. Ele somente derruba e a própria palha depois se decompõe e vira também um adubo, matéria orgânica para a palmeira e também continua ajudando a evitar a mato-competição. E quando a gente tem uma terra pobre em matéria orgânica, essa palha ao longo dos anos ela vai começar a reestruturar a matéria orgânica do solo. Além de trazer também o benefício de manter a umidade do solo. Quando a gente tem um solo mais arenoso, ele tende a perder a umidade muito rápido, principalmente no período de verão. No preparo das mudas, no plantio cuidadosamente medido, seu José tem sempre a ajuda da esposa Dona Lúcia. Tanto capricho e dedicação possibilitaram fazer da propriedade uma URT da EPAGRE, Unidade de Referência Técnica. A gente sempre procura agricultores que buscam conhecimento, né? No caso aqui do seu José Otti, ele mostrou interesse pelo cultivo da palmeira real e ele uma vez falou para mim, sempre que tiver um curso, uma capacitação de palmeira, por favor me chame que eu vou participar. E isso realmente aconteceu. No próximo bloco, vamos mostrar orientações para evitar a infestação de mosca das frutas dos pomares de maçã. Tem também receita especial. Que tal aprender a fazer hambúrguer de feijão? É depois do intervalo. Voltamos em seguida. A mosca das frutas pode causar muitos danos nos pomares de maçã. Por isso, é recomendado que os agricultores utilizem armadilhas específicas para fazer o monitoramento do inseto. Saiba agora quais são as orientações para evitar a infestação dessa praga. Olá a todos, meu nome é Cristiano, eu sou pesquisador aqui na Estação Experimental na EPAGRE em São Joaquim e a dica da EPAGRE hoje é sobre o monitoramento de mosca das frutas na cultura da maçã. Bom, a mosca das frutas, né, é uma das principais pragas da maçã aqui na região serrana, né, e ela para monitorar ela a gente usa atrativos alimentares, né, durante muito tempo foi usado o suco de uva, 25%, né, e nos últimos anos então os produtores começaram a investir mais em proteínas, né, pelo respaldo, pela eficiência que esses materiais têm tido, né. A gente usa uma armadilha McPhail, tipo essa aqui que está na minha mão, né. Ela tem esse formato porque auxilia na formação de odores e para atrair o inseto para ela. Com os trabalhos que a gente fez na EPAGRE, a gente começou a observar que, comparando a outros atrativos, né, esse produto, o suco de uva, não estava sendo tão eficiente como outros produtos, como as proteínas hidrolisadas, né? Porque o suco de uva, na realidade, ele não é um atrativo muito seletivo, ele captura uma quantidade de outros insetos que não são alvo, né? Que acaba gerando um grande tempo, né, para o pragueiro fazer essa avaliação a campo, né? Isso também eu diria assim que é uma dificuldade dos produtores, né?
E além disso, né, esse tipo de atrativo também pode atrair insetos benéficos. A gente já teve casos de encontrar crisopídeos, abelhas, né? E isso também não é interessante, o atrativo não tem essa finalidade, né? Então, se vocês observarem essa armadilha McPhail aqui, ó, com suco, né, uma armadilha que já veio do campo, que já passou por um período de monitoramento, você vê que é uma grande quantidade de outros insetos escuros, né? E isso provavelmente vai dar uma dificuldade tremenda lá na hora do produtor fazer a contagem, né? Então vejam a quantidade de insetos não alvo, né, ó, que vão estar aqui no meio de mosca da fruta. Olha o tanto de outros insetos que ficaram aqui. Aqui no meio tem uma mosca de fruta aqui, né, que foi capturada, mas olha a dificuldade de você acessar ela, né? Ó, você conseguiu tirar uma mosca aqui, mas para chegar nela você tem que fazer todo esse trabalho, né, para tirar aqueles insetos que não são o nosso foco. Bom, tendo em vista então os problemas do suco de uva para monitoramento de mosca de fruta nos pomares de maçã, né? Então nós da EPAGRE, em parceria com outras instituições, universidades, a Embrapa, a gente começou a estudar proteínas para avaliar elas, né, a eficiência dessas proteínas para capturar a mosca, né? Então assim, nos últimos anos então a gente avaliou um produto de origem animal, uma proteína de origem animal, né? E assim, a gente teve uma resposta muito interessante, né, desse tipo de atrativo, porque ele foi, além de ser mais eficiente, né, indicar melhor para o produtor quando a mosca estava ou não no pomar, né, a gente observou que as capturas foram muito mais seletivas, né, praticamente ele captura apenas a mosca da fruta, que é o nosso foco, que é o que a gente tem que estar preocupado, né. Então aqui, ó, observando o que o pragueiro faz a campo, né, que é a peneira do atrativo. Vejam como a diferença é muito grande em relação ao suco, né? Aqui onde você praticamente os insetos que você observa aqui são moscas, né? Moscas de fruta, muito poucos outros insetos, né? Então vejam como realmente essa proteína animal ela é muito mais seletiva, né, do que o suco de uva. Bom, é importante então que o fruticultor faça a verificação dessas armadilhas ao menos 2 vezes por semana, né? E aí ele tendo o valor que ele capturou toda semana ali, ele vai entrar em contato com o seu responsável técnico do pomar, né, para saber que medida que ele tem que atuar para evitar o dano da praga, né? Hora de culinária no nosso programa. O feijão é um alimento indispensável para uma dieta saudável e equilibrada. A combinação de arroz e feijão é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. Agora, você já pensou em servir o feijão de um jeito diferente, no formato de hambúrguer? Essa é a dica do quadro SC Agricultura na Cozinha. Hambúrguer vegano. Veja que interessante. Olá, sou Marta Elizabeth Correia, extensionista social da Gerência Regional de Florianópolis, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma receita de hambúrguer de feijão. Veja os ingredientes que vamos usar para fazer um hambúrguer: 2 copos de feijão cozido e temperado, 2 colheres de óleo vegetal, 2 colheres de cebola picada e 1 dente de alho, uma beterraba pequena ralada, uma cenoura ralada e farinha de mandioca até dar o ponto. Agora vamos começar o preparo da receita, colocando o óleo vegetal para deixar dar uma aquecida. Juntamos a cebola e o alho picado, dá uma fritadinha. Vamos juntar o feijão agora, deixar dar uma fervida. Misturamos bem a cebola e o alho. Vamos deixar levantar a fervura. Vocês podem ver que não deve ter excesso de líquido, tem que ser um feijão mais grosso. Agora nós vamos juntar a beterraba. A cenoura. Agora vamos deixar diminuir um pouco o líquido para podermos colocar a farinha.
Agora vamos juntar a farinha até que o hambúrguer dê ponto, de enrolar, que nem um bolinho. Este é o ponto que a massa deve ficar. Vamos deixar aqui amornar para que possamos depois fazer os hambúrgueres e assar. Chegou a hora de moldarmos os hambúrgueres. Agora vamos colocar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. Em torno de uns 20 minutos já vai estar pronto para comer. Agora nós vamos montar um hambúrguer usando aquele pão de arroz que já foi mostrado aqui no programa. Então o pão, vamos usar o pão. Agora vamos acrescentar o hambúrguer. Se você quiser pode fazer um molho, mas para que seja mais nutritivo vamos usar só as coisas naturais. Alface. Tomate. Aqui está nosso hambúrguer de feijão saboroso e saudável. É um jeito diferente de apresentar o feijão para as crianças e com certeza elas vão adorar. A seguir, melhoramento genético na cultura do maracujá. Entenda por que Santa Catarina é reconhecida pela produtividade e qualidade dos frutos. Os detalhes em instantes, aqui no SC Agricultura. A ciência exerce um papel fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Plantas mais resistentes, que produzem mais e com menos custos, são resultado direto do trabalho dos pesquisadores. A inovação e a tecnologia possibilitam ganhos extraordinários em várias culturas. É o caso da produção do maracujá azedo. Graças à pesquisa da IPAGRE, Santa Catarina conquistou reconhecimento nacional pela qualidade dos frutos. Quem não gosta de um suco de maracujá? Para relaxar ou dormir melhor, a fruta conquistou popularidade especialmente pelos efeitos calmantes. Os brasileiros são os que mais consomem maracujá no mundo. O mercado é valorizado. E quando tem frutos assim, cheios de polpa, melhor ainda. O consumidor fica satisfeito e a produção só aumenta. Essa aqui já dá para a gente olhar à tarde, por exemplo, né? Sim. Essa aqui ainda está jovem ainda. Está quase boa. Este é um dos desafios dos pesquisadores da IPAGRE. Melhorar a qualidade dos frutos, aumentar a produtividade nas plantações e reduzir os custos do produtor. Nesta área, muitos avanços têm acontecido. A pesquisa brasileira com o maracujá atualmente é referência no mundo. O maracujá está entre as 10 frutas mais produzidas no Brasil. Existem no mundo muitas espécies, mais de 500 do gênero Passiflora. E a que predomina o mercado mundial e também o brasileiro é o maracujá azedo. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de melhoramento genético desenvolvido pela IPAGRE na Estação Experimental de Uruçanga. Das mãos dos pesquisadores nasceu o maracujá Catarina, que é o cultivar mais produzido na região sul do Brasil. Henrique Petri e Emílio Della Bruna são pesquisadores da IPAGRE em Uruçanga. Há mais de 20 anos, a estação desenvolve pesquisas buscando melhorar a qualidade do maracujá.
Todo esforço foi compensado com o lançamento do cultivar Catarina, que tem como vantagens a precocidade na produção, alta produtividade, frutos maiores com mais polpa e resistentes ao transporte. Foi com o cultivo do maracujá Catarina que o estado se destacou no mercado brasileiro e os frutos conquistaram a preferência do consumidor. Dentro dessa espécie, que se chama Passiflora edulis, tem cultivares tanto de casca amarela quanto de casca roxa. Então a gente, no sul do Brasil, hoje a gente cultiva mais o maracujá Catarina, que ele é Passiflora edulis de casca amarela, e também agora o programa de melhoramento da EPAGRE, genético da EPAGRE, está trabalhando para desenvolver um maracujá de casca roxa. É a mesma espécie, porém cultivares com essa coloração de casca e algumas outras características diferentes. E quais são essas características? A gente tem como base o maracujá Catarina, que digamos é o nosso padrão para o comércio aqui no sul do Brasil. Ele já é bastante qualificado para os melhores mercados do país. E hoje nós estamos buscando esse maracujá de casca roxa com a polpa mais colorida, e ela também acaba sendo uma polpa mais doce, ela tem maior teor de açúcar, os graus Brix dela acaba sendo mais alto e faz com que essa fruta seja um pouco mais palatável até mesmo para o consumo in natura. Assim como o amarelo, é um maracujá muito bonito, mais um atrativo no mercado, né? Exatamente. Apesar do consumidor hoje não conhecer o maracujá de casca roxa, a gente vê com muito potencial a entrada desse produto no mercado, desse alimento, dada a beleza que ele tem e também pelo potencial desse cultivar em particular para a produção orgânica. A gente vê com muito bons olhos a questão de direcionar ele para produtores orgânicos, dada a alta resistência que ele tem ao ataque de pragas e doenças. Ele também é um maracujá muito firme, de casca muito resistente e que tem um ótimo pós-colheita. Então ele dura mais na prateleira. E isso vai trazer algumas vantagens mercadológicas, que se o consumidor se acostumar a comprar ele com o tempo, ele talvez vire até uma cultivar que predomine em relação às de casca amarela. Além do maracujá azedo, nós temos aqui também o maracujá doce, que faz parte das pesquisas realizadas aqui na Estação Experimental de Uruçanga. Quais são as novidades em relação a esse maracujá, Petri? Então, Eunir, o maracujá doce, ele faz parte dentro do projeto de melhoramento genético do maracujazeiro. É uma espécie que se chama Passiflora lata e a gente tem muita expectativa de poder lançar um cultivar que seja adequado e adaptado aqui para a região sul do Brasil, com essa beleza toda dessa fruta que se parece até com um mamão papaya, então ele o público já está acostumado com esse formato, mas o consumidor ainda tem que entender que ele precisa ser cortado para que a gente possa comer de colher, e é uma fruta com um sabor muito, muito interessante, adocicado e com um perfume muito intenso. Dentro desse programa de melhoramento genético do maracujazeiro, quais são os principais focos da pesquisa? Além da gente manter o cultivar Catarina, que é de polinização aberta e exige um trabalho de manutenção dessa população, a gente tem procurado melhorar ele, principalmente buscando plantas que produzam uma polpa mais colorida, mais tendendo ao avermelhado, né? Então a gente está buscando para dar mais atratividade ao suco dele produzido. Também temos o maracujá de casca roxa, do qual já conversamos, o maracujá doce, e também estamos introduzindo outras espécies. Então a gente tem aí um leque bastante amplo, a gente tem tentado fazer toda essa frente para entregar para o produtor catarinense de maracujá cada vez mais alternativas para essa cultura ficar sendo tão importante aqui para essas famílias. A edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.